Olha, né? Nós começamos na alta, na velocidade, uma velocidade tremenda. Começamos dizendo, afirmando aqui, que o juízo final é coisa que diz respeito aos seres espirituais. Que o juízo final não deve ser uma preocupação prevalecente na nossa razão espiritual, porque ele diz respeito aos poderes espirituais, às potestades, aqueles afrontadores do reino de Deus, aqueles que eram moradores do reino dos céus, que eram poderes constituídos no reino dos céus e que se rebelaram. Então o juízo final será o dia que Jesus confirmará aquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 25, que o diabo foi criado para o inferno e seus anjos, e seus seguidores. Então ali será aberto o inferno, e esses adversários eternos de Deus serão lançados então no fogo eterno. O nosso juízo final é no dia da nossa morte, porque nós não somos eternos como os anjos, como os poderes espirituais. Nós somos seres pequenos, medíocres, mortais. E nosso juízo, o dia do nosso juízo, é o dia do final da nossa vida. É diferente. Jesus, ele afirma isso por todo o percurso da sua vida na terra. Enquanto Jesus esteve vestido de homem, ele desenvolveu um caráter de servo. Ele demonstrou, ele se apresentou como servo. E ele se colocou realmente no nosso lugar e nos ensinou acerca de nós mesmos, de acordo com a concepção de Deus, porque essa é que é a grande maravilha de Jesus. Até Jesus, o homem não conhecia a verdade, não conhecia o que Deus pensava a respeito do homem, porque tudo que o homem sabe acerca de si mesmo não é a verdade. A verdade, segundo Cristo, é o que Deus pensa a respeito do homem. E o que Deus pensa a respeito do homem foi revelado por Jesus, e somente por Ele. Nenhum outro ser, por mais iluminado, por mais sábio, por mais reverenciado pelos homens, sabe o que Deus pensa a respeito do homem. Só Deus, na sua infinita sabedoria, a Bíblia fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, o pensamento de Deus é mais elevado do que o pensamento do homem. Então é só Deus que sabe avaliar o homem de acordo com seus próprios critérios. O homem nunca chegou na altura da mente de Deus para dizer o que Deus pensa, o que Deus acha, o que é certo, o que é errado. Só Jesus, somente Jesus foi autorizado a falar em nome de Deus. Qualquer pessoa que represente Jesus, que não traduza, que não se esforce, que não trabalhe em cima do ponto de vista de Jesus, que não tenha cumplicidade, que não tenha as marcas de Cristo, não está habilitado a falar nem em nome de Jesus, nem em nome de Deus. Eu ouvi um pastor muito famoso nesse dia de hoje dizendo que todas as religiões existem porque existem diversos tipos de caráter e de conceitos humanos, de avaliação humana acerca de Deus e acerca da palavra.
Então todas as religiões, elas no fundo levam a Deus. Porém isso, na minha maneira de entender, não é compatível com o que Jesus fala. Porque Jesus, ele se coloca como o único representante de Deus. E o que ele pensa, e o que ele acha, e o que ele fala, e o que ele representa, é a única coisa legal, capaz realmente de trazer a verdade. Por isso ele foi tão categórico, tão taxativo. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem não está comigo está contra mim. Quem não se ajunta comigo se espalha. Nós precisamos levar a sério tudo que sai da boca de Jesus. Não adianta você concordar com as grandes instituições humanas, com a teologia humana, não adianta, porque se qualquer coisa oriunda do ser humano ou de quem quer que seja, não condisser perfeitamente, não estiver devidamente alinhado com aquilo que Jesus Cristo revelou, não tem efeito no mundo espiritual, é perda de tempo. Por isso é que eu afirmei e estou reafirmando, trazendo para aqueles que não puderam ouvir, essa atualização para que acompanhem o raciocínio a partir de então, que o juízo final, aquilo que nós realmente sempre, quando falamos de Apocalipse, falamos logo de juízo final. A primeira ideia que vem na nossa mente é arrebatamento e juízo final. Juízo final não é tão importante para nós. Importante para nós é obedecer Jesus hoje. Isso é que é importante para nós. Porque certamente nós estaremos no juízo final. Juízo final é uma coisa que diz respeito aos seres eternos, a seres poderosos. Nós somos medíocres, nós somos seres humanos, medíocres no tocante à mortalidade, nós somos mortais. Quem é mortal é mortal. Diante dos imortais, os mortais são medíocres. Não adianta você vir com essa egolatria, ou quem quer que seja, vir com essa idolatria de si mesmo, querendo ser mais do que é, porque se é mortal, não vale nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Se é mortal, não tem nada. Hoje pode ter, amanhã já é do cunhado, do genro. Amanhã já é do genro. Ou da nora, aquela. Mortal é ser medíocre diante dos seres eternos. Se hoje você tem, amanhã pode ser o seu genro, meu querido. É ruim. Certo? Está tudo bem entre nós? O negócio do genro, da cunhada, da nora, não quebrou a nossa amizade, né? Ainda bem que eu não falei de sogra, minha sogra é dona Gasparina. Então vamos a hoje. Hoje eu quero falar de Jesus em dois conceitos. Eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. Nós vamos começar a tratar já diretamente das igrejas, e eu quero falar de Jesus de uma forma que talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha ouvido. Dos dois níveis que nós temos para conhecer Jesus. Primeiramente, o Jesus enquanto ser humano. Jesus, enquanto ser humano, ele assumiu a condição humana. Então ele apresenta o caráter de servo, porque Jesus veio ensinar que o ser humano precisa servir a Deus e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O caráter de Jesus era de servo, porque na última noite com seus discípulos ele lavou os pés de cada um deles, enxugou os pés dos seus discípulos, para dizer, para demonstrar
que ele era servo e para ensinar a verdadeira posição, situação, a situação ideal do homem. Não é como o dono do mundo, ou filho do dono do mundo. Se eu sou filho de Deus, eu também sou dono do mundo. Não é. Jesus, ele ensinou que a posição aprovada do homem diante de Deus é quando ele assume a condição de servo. E ele foi servo. Jesus serviu seus discípulos, ele serviu os judeus, aqueles que se apresentaram diante dele, foram servidos por ele sempre. Aqueles que estavam possuídos de espíritos malignos, aqueles que estavam enfermos, todos foram servidos por Jesus. Aquela multidão faminta foi alimentada, foi servida por Jesus. Então Jesus, ele, enquanto homem, ele agiu como servo, porque é isso que ele quer ensinar para o homem, que a condição do homem, que a posição ideal do homem diante de Deus é a posição de servo, porque o homem é mortal. O homem é mortal, o homem não pode se vangloriar, o homem não pode se ensoberbecer, porque o homem é mortal. Não temam ao homem que pode matar o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A realidade do homem, ela é uma realidade difícil. Nós não podemos pensar mais do que nós somos. Jesus, ele veio nos tratar no nosso limite. Ele compara o tratamento de Deus para com o homem, o que Deus fez, com as flores do campo, com as ervas do campo. Não andeis ansiosos pelas vossas vidas, pensando, preocupados com o que vão comer, assim como Deus trata os lírios do campo, Ele trata vocês. Jesus me prometeu riqueza, Jesus prometeu a presença de Deus junto com o homem, até depois da morte, salvando a alma, deixando de lançar no inferno. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então Jesus, ele veio trazer o homem para a sua realidade, de acordo com o pensamento de Deus. E é muito diferente da expectativa do homem, do que o homem pensa a respeito de si mesmo, do que as religiões afirmam sobre a visão divina a respeito do homem. Então Jesus, como homem, está associado a servo. Agora, o Jesus do Apocalipse, Daiane, ele já passou da condição de homem, voltou para o seu lugar de origem, ao lado de Deus, recebeu o direito de abrir o livro, de abrir o rolo, que significa controlar todas as coisas, controlar a história, fazer aquilo que bem entender. Então, o Jesus do Apocalipse, o Jesus que o Apocalipse revela, ele continua aquele que ele iniciou na terra, como servo, porém, agora, uma roupagem nova, num status novo, no status de Senhor. Nos evangelhos ele era servo, no Apocalipse ele é Senhor. Nos evangelhos ele ensinava, no Apocalipse ele julga. Então, para você conhecer Jesus, você precisa conhecer o Jesus do Evangelho, e você precisa conhecer o Jesus do Apocalipse. Senão você vai conhecer parte de Jesus, metade de Jesus. Você não vai ter uma noção do caráter perfeito e completo de Jesus. Vai ficar faltando a metade. Se você conhecer só o Apocalipse,
Jesus do Apocalipse, então vai ficar faltando o servo, aquele que ensina o homem a ser homem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o conceito de Deus. Se você não conhecer o Jesus do Apocalipse, então você não vai conhecer o verdadeiro caráter de Jesus, a coroa de Jesus, a arte final de Jesus. Por isso é tão importante, na minha opinião, nós nos alinharmos com esse Jesus. Jesus, ele, no Apocalipse, como Senhor, ele avalia, ele adverte, ele incentiva a fazer do jeito certo, ele fala o que é certo e incentiva a fazer da maneira certa. Ele não sugere, ele não fala mais através de parábolas, ele não deixa nada no ar, ele não explica somente para os discípulos, como ele fez muitas vezes no Evangelho. Porém, no Apocalipse, ele mostra a vontade dele, mostra a vontade de Deus, ele dá o caminho e a sentença. Se você não fizer, você vai perecer. Se você não fizer, você não vai alcançar. Se você não fizer, você vai perder. É assim que o Jesus Senhor, o Jesus do Apocalipse, fala. Ele trata dessa forma. Quero ler o que está escrito agora, depois dessa introdução, sobre a igreja que nós vamos estudar nesse dia de hoje. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 2. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: procure identificar Jesus. Procure identificar, depois de tudo isso que nós falamos, procure identificar Jesus. Nós precisamos de encontrar Jesus no Apocalipse. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Primeiro ele se apresenta como aquele que controla a igreja, que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro é a representação metafórica da igreja. Jesus está segurando as 7 estrelas e ele está andando no meio da igreja. Então ele está no controle. Aqui fala aquele que está no controle, aquele que controla tudo, aquele que tem o poder, que está tudo na mão dele. Não está na mão do Papa, não está na mão do pastor, não está na mão do profeta, está tudo na mão dele. E cada um é responsável por aquilo que faz. Aquele que faz do jeito dele é aprovado. Aquele que, mesmo estando na igreja, não faz do jeito dele é aprovado. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Exorcista lá, certamente aplaudido, idolatrado. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas, maravilhas. Mas eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu nunca, essa palavra nunca, ela é, nunca vos conheci. Então, se fizer certo, está aprovado; se fizer errado, está reprovado. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. O Jesus Senhor, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que comanda, o Jesus que tem controle da igreja, o Jesus que anda no meio da igreja, ele é Senhor, ele é juiz. Ele é diferente do Jesus do Evangelho que tinha o status de servo, porque queria ensinar o homem a fazer do jeito de Deus. Então ele foi servo, porque Deus quer que o homem seja servo. Essa é a vontade de Deus. Está entendendo? Eu sei o que vocês têm feito. Jesus, ele fala isso para mim, ele fala isso para você, ele fala isso
para aquela igreja de Éfeso: eu sei o que vocês têm feito. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe o que você tem feito. E por mais que a sua consciência, que a sua inteligência, que a sua negligência, que a sua religiosidade tente explicar e tente justificar aquilo que você tem feito, Jesus ele está dizendo: eu sei o que você tem feito. E você vai ser avaliado de acordo com o que você tem feito. Você lembra do Belsazar? Quando ele estava realizando a orgia dele, mandou buscar os copos, os utensílios do templo de Israel. O que aconteceu? Apareceu a mão escrevendo na parede: pesado foste na balança e achado em falta. Nós somos avaliados por Deus a todo instante. Não adianta nos enganarmos, nós somos mortais. Deus sabe que nós somos mortais. A morte chega de surpresa, a morte dificilmente avisa, a morte sempre chega de surpresa, quando você menos espera. E Jesus ele sabe o que a gente tem feito. Isso é terrível, isso é assustador, isso é apavorante. Essa ideia diabólica de que Deus te ama e Ele te aceita do jeito que você é totalmente perigosa e incompatível com o Jesus que julga. Posso continuar falando, irmãos? Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Jesus está dizendo: eu sei as coisas boas que vocês fizeram. Eu sei o esforço de vocês. Eu sei esse tanto de coisa aí. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Jesus está vendo tudo e Ele avalia tudo. Porém, podia ter ficado no ponto. Porém, tem uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Olha o detalhe: morreram por mim, sacrificaram por mim, expulsaram no meio de vocês os mentirosos, os falsos, fizeram tudo certo. Mas aquele que vê todas as coisas pesou na balança. E aquela regra básica da palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, que muitas vezes a gente acha que é exagero e não presta atenção, pesou contra esse povo, contra essa igreja. Tudo que eles fizeram caiu por terra, porque Deus olhou o coração e viu que eles não amavam a Deus sobre todas as coisas. Vocês não me amam mais como vocês me amavam. Cadê a palavra? Cadê o mandamento? Cadê a ordenança de Deus? Não está sendo feito de acordo com a palavra, de acordo com a exigência daquele que é o Senhor. Aquele que anda no meio da igreja avaliou, está fazendo tudo certo, gostou do negócio da igreja, gostou de ver a prosperidade, gostou de ver o sinal, gostou de ver a palavra prosperando, gostou de ver os aleijados, os cegos, os coxos voltando à vida normal, gostou de ver tudo. Mas quando Jesus avaliou, cadê o amor a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento? Faltou. Tudo aquilo que foi feito se tornou desprezível por Deus, porque Deus não se viu em primeiro lugar na vida da pessoa.
Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, olha só, depois de terem feito tudo aquilo que foi enumerado, olha o que Jesus está falando aqui, pelo fato de não ter encontrado o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus, a consideração a Deus, a reverência a Deus, do jeito que Deus aprova, conforme a exigência de Deus. Jesus está dizendo aqui, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Historicamente, essa igreja de Éfeso não existe mais. Isso aconteceu. Essa igreja foi aniquilada, ela desapareceu. Só existem ruínas dela lá em Istambul, que é esse nome da região. Essa condição de Jesus certamente não foi cumprida, e essa igreja sumiu do mapa, foi extinta. Jesus cumpriu aquilo que havia dito com o Senhor: se vocês não voltarem a amar a Deus sobre todas as coisas, vocês não deixarem esse negócio de buscar crescimento da igreja como uma forma de mostrar serviço, como uma forma de se comparar e de se avaliar e de se orgulhar de si mesmos, se vocês não deixarem de pregar o Evangelho por qualquer outro motivo que não seja o amor pelas almas, eu virei contra ti e vou tirar o seu candelabro, porque ele anda no meio dos candelabros. Ele anda no meio da igreja, ele tem as estrelas nas suas mãos, ele tem o controle de todas as coisas, e se eu não fizer do jeito dele, ele tira. Ele pode tirar na hora, mas ele pode tirar também na hora da morte. Como é que ele tira na hora da minha morte? Simplesmente tirando o meu nome do livro da vida. Quando ele tira o nome do livro da vida, a pessoa às vezes continua na mesma posição, com o mesmo status, defendendo, depende dele, se ele achar que aquilo é bom ou ruim. Porém, ele tira o nome do livro da vida. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas e maravilhas, mas eu vos direi: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Muitos continuam expulsando demônios, fazendo cura, maravilha, mas o nome já foi tirado, apagado do livro da vida. Ah, mas como é que eles continuam? A Bíblia fala que o dom de Deus é irrevogado. Mas o nome no livro da vida, quem controla é Ele. E o detalhe aqui foi esse: estavam fazendo tudo certo na igreja de Éfeso, e ele avaliou, não encontrou o que ele buscava de mais importante, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Está filmando aqui? Você está vendo por que a gente precisa de conhecer o Apocalipse? Porque a gente precisa de conhecer o Jesus Senhor. Glória a Deus mesmo. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Jesus falando: vocês odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Os nicolaítas eram falsos crentes, eram falsos apóstolos, eram pessoas que estavam
pervertendo o caminho, que estava mudando os conceitos do Evangelho. Você quer ver? Eu vou explicar para você melhor aqui no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 29, descreve a obra desses nicolaítas. Você quer ver? Olha só, o apóstolo Paulo ainda, a nível de revelação, ele estava dizendo sobre um temor do coração dele, sobre uma visão espiritual dele, e ele estava falando a respeito desses que queriam perverter o caminho da igreja, já no início da igreja. Então está escrito assim: pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes. Vê se você lembra de alguém no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Vê se você vai lembrando de alguém. Vê se todo mundo na igreja é bonitinho, de acordo com a vontade de Deus. Ah, não fala do ungido não, porque vai cair fogo de Deus em cima da sua cabeça e você vai perder tudo que você tem. Mas, vê se é assim que Deus vê aqui na palavra dele essa situação de quem faz o que é errado na palavra de Deus, na Bíblia. Chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Vê se você lembra de alguma coisa desse tipo aí. Aconteceu esse tipo de vida. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. O apóstolo Paulo ainda estava no nível das visões. Eu estou sentindo isso. E quando foi, já no desenvolvimento da igreja de Éfeso, esses lobos vestidos de cordeiro, pervertedores da verdade, eles atacaram aquela igreja como lobos ferozes, como o apóstolo Paulo havia previsto. Porém, eles resistiram. Mas vocês têm a seu favor isso: odeiam o que os nicolaítas fazem.